Muitas vezes pode ter ocorrido com você no decorrer do dia, no decorrer da semana, de ficar triste, magoado, chateado, com raiva de si mesmo ou com raiva de alguém ou de alguma situação, mas porém não saber o que fazer, como trabalhar com essa emoção, com esse sentimento que chega e fica como que grudado ali dentro de nós. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar mais uma técnica de como trabalhar com as emoções, como trazer para a sua prática meditativa uma emoção, um sentimento ou qualquer coisa que está nos atrapalhando. De uma forma mais específica, nesse vídeo eu vou compartilhar com você como eu trabalhei um sentimento de tristeza de origem desconhecida. O meu nome é João Siqueira da Mata, sou terapeuta integrativo e professor de meditação. Fique comigo que até no final desse vídeo você vai aprender mais uma forma muito valiosa de trabalhar com o seu sentimento. E aprender a trabalhar, acolher os nossos sentimentos é um dos primeiros passos fundamentais para o desenvolvimento da inteligência emocional. Mas antes de entrarmos na técnica de como trabalhar com uma emoção, primeiramente eu gostaria de fazer com você uma reflexão. O que é sucesso para nós como sociedade? Ou o que é sucesso para você? Porque estamos vivendo um momento muito especial, podemos dizer assim, no mínimo diferente, que mais do que nunca esse momento está nos estimulando a olhar para dentro e rever os nossos valores e nossas metas. Normalmente nós somos condicionados desde a infância pela educação familiar, pela educação escolar, que ter sucesso, ser bem-sucedido, está intimamente relacionado em adquirir coisas, em acumular, estar na última moda, ter o smartphone do momento, fazer aquela viagem e postar na rede social, é ser reconhecido, ter filho, ter prestígio, ter uma carreira de sucesso, etc. Mas quantas pessoas têm tudo isso e muito mais e mesmo assim elas não são felizes, sentem um vazio interno? Então, o que é sucesso para você? Veja, nós nunca fomos ensinados que ter sucesso é estar de bem conosco mesmo, estar em paz, ter uma boa saúde, se autoconhecer, saber se relacionar consigo mesmo e com os outros, cuidar do meio ambiente, investir em qualidade de vida, aprender a meditar, ter empatia, fazer aquilo que gostamos, cultivar a felicidade, generosidade e uma série de outras coisas a mais. É muito fácil para nós investir, por exemplo, tempo em dinheiro em coisas externas e extremamente difícil fazer o mesmo para coisas internas, como um treinamento em autoconhecimento, em terapias ou qualquer processo que nos leva para dentro de nós. E uma das perguntas que podemos fazer: que mundo que nós criamos como sociedade? Criamos um mundo de desigualdade, destruição do meio ambiente, sofrimento, insegurança, ansiedade, incerteza, intolerância e uma série de outras coisas mais. Quem realmente é feliz? Quem realmente está satisfeito com a vida? Se fecharmos os olhos por um momento e perguntar a nós mesmos: aonde eu estarei daqui a 10, 20, 30, 40 ou 50 anos? Qual é a sensação que nós temos? Será que estamos vivendo a vida que gostaríamos de viver? Ou estamos vivendo uma vida que as pessoas esperam de nós? Tem uma frase muito interessante que uma vez eu vi escrito num muro em Curitiba que dizia o seguinte: você já reparou que quanto mais coisas você tem, mais vazio você fica? E por que isso acontece? As coisas externas não preenchem o interno. O máximo que pode fazer é trazer uma satisfação temporária e em seguida a pessoa busca uma outra coisa para preencher e muitas vezes isso gera uma compulsão por informações, por acumular, por falar, por postar e ver em seguida se alguém curtiu aquela postagem, por comida e uma série de outras coisas mais. Tudo isso reflete um vazio que existe dentro de nós, que não pode ser preenchido com coisas externas. Fomos condicionados
a buscar tudo fora de nós, inclusive Deus e a espiritualidade. Enfim, nós terceirizamos tudo. Então, nesse momento de pandemia, somos como que obrigados a parar e olhar para dentro e rever os nossos valores, as nossas prioridades. Uma das coisas que esse momento tem trazido a nós é que esse mundo exterior ao qual nós valorizamos tanto, ele não é tão sólido, ele não é tão real assim. E por mais forte e independente que possamos sentir, vivemos em uma sociedade em que todos dependem de todos. E o que nos separa dos outros, levando-nos a ter um sentimento de superioridade, é apenas uma ilusão. Então, da mesma forma que existe um mundo exterior, também existe um mundo interior. Mas, porém, nós somos condicionados sempre a olhar para fora e ignorar que existe também um universo dentro de nós. Para esse universo que está fora de nós, a chave de sucesso é o conhecimento. Mas, porém, para o universo que está dentro de nós, a chave de sucesso é o autoconhecimento. Mas, porém, o que precisamos é equilibrar o conhecimento com o autoconhecimento, porque ambas as coisas são importantes. O mundo exterior, ele é muito importante, mas, porém, o mundo interior também, ele é muito importante. O que normalmente tem acontecido conosco, com a nossa cultura, é que voltamos toda a nossa atenção, toda a nossa energia, toda a nossa educação para fora de nós, para aquilo que está acontecendo no mundo exterior, e deixamos de lado o nosso mundo interior. E a proposta da meditação, a proposta de Mindfulness é começar a cultivar um olhar para dentro de nós. É buscar o equilíbrio entre o mundo exterior e o mundo interior. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amargas amargam pessoas. Pessoas santas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente nas pessoas que estão no nosso redor. E uma das coisas que o momento em que nós estamos vivendo pede é olhar para dentro, é lembrar que nós temos um mundo interior e por maior que seja o conhecimento que temos a respeito de tudo, se não conhecemos esse mundo interior, sempre sentiremos incompletos, vazios, insatisfeitos, etc. Importante ter em conta que seu mundo muda quando você muda. É importante equilibrar o mundo exterior com o mundo interior, aprender a dar mais atenção para nós mesmos, ouvir o que tem por detrás de nossos pensamentos, sentimentos, emoções. E inteligência emocional é justamente isso, é aprender a trabalhar primeiramente com as nossas emoções para depois saber se relacionar com as emoções dos outros. Primeiro, temos que desenvolver a empatia, mas a empatia por nós mesmos, para depois desenvolver a empatia pelos outros. Aprender a ouvir a si mesmo, para depois aprender a ouvir os outros. E nessa série de meditação e nessa série de vídeo Meditação na Prática, irei trazer para você as minhas experiências com a meditação, com o objetivo de aproximar a meditação do dia a dia. E nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhei um sentimento de tristeza de origem desconhecida. Então eu vou compartilhar nesse momento como eu trabalhei com uma emoção de origem desconhecida. No vídeo anterior eu gravei uma meditação que eu fiz para trabalhar com um sentimento que era de origem conhecida. Então eu sabia o que havia acontecido, o que estava provocando aquele sentimento em mim. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar uma pequena variação de como trabalhar com um sentimento de origem desconhecida. Então o que aconteceu? Eu levantei pela manhã e fui preparar o café. E de repente eu percebi no meu corpo uma certa tristeza. Antes de sair para o trabalho, como eu tinha ainda uns 15 minutos, eu sentei e fui fazer uma meditação. E nessa meditação eu fui olhar para aquela tristeza, fui olhar para aquele sentimento que estava latente dentro de mim. E vou mostrar para vocês como que eu fiz, como que eu trabalhei com esse sentimento. E vai servir daí como um indicativo a qual
você poderá utilizar para qualquer tipo de sentimento de origem desconhecida, mas também serve para sentimentos de origem conhecida, a qual queremos compreender um pouco mais. Muitas vezes um sentimento que aparece em nós é apenas a ponta de um iceberg. E quando nós paramos para olhar para nós mesmos, quando nós paramos para olhar para aquele sentimento, nesse momento temos a oportunidade de compreender o porquê ele está ali, o que ele quer nos contar, o que ele quer nos dizer, ou o que ele quer nos alertar sobre determinada situação que nós estamos vivendo. Porque tudo que ocorre no nosso corpo físico, qualquer dor, qualquer desconforto ou até mesmo uma doença, antes de se manifestar no corpo físico, se manifesta primeiro na nossa parte mental, no nosso campo emocional, e como nós não notamos e não damos atenção, chega um momento então que isso acaba manifestando no nosso corpo físico. Então vamos ver na prática como que eu fiz. Primeiramente, para fazer qualquer técnica de meditação, precisamos relaxar um pouquinho o nosso corpo físico, pegar uma postura que seja o mais confortável possível, fechar os olhos e levar a atenção para o nosso interior. Inicialmente podemos fazer algumas respirações diafragmáticas, respirações mais profundas, onde inalamos o ar profundamente, inflando a barriga, depois segura um pouquinho, em seguida solta. Podemos fazer isso de 3 a 5 vezes. Então essa respiração por si só, ela já ajuda a acalmar o nosso corpo, a acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Depois, em seguida, levamos a nossa atenção para aquela situação que está nos incomodando. No meu caso, foi para aquele sentimento de tristeza. Eu foquei naquele sentimento e comecei a olhar para ele. Então, eu olhei para aquele sentimento de tristeza e trouxe esse sentimento para mais próximo de mim e comecei a olhar para ele. Ao olhar para esse sentimento de uma forma consciente, é importante notar qual que é a sensação que esse sentimento produz no nosso corpo físico e em qual parte do nosso corpo físico que sentimos. No meu caso específico, quando eu olhei para essa tristeza, eu senti aqui na região do peito, dos pulmões, como que um aperto, uma espécie de um sufocamento. Mas, porém, eu não sabia ainda a origem dessa tristeza. Em seguida, eu comecei a fazer um diálogo com esse sentimento, perguntando para mim mesmo ou para ele: por que você está triste? Ou por que eu estou triste? Veja, tem duas formas de se trabalhar com o sentimento. Podemos olhar como se fosse realmente alguém que está fora de nós e perguntar: por que você está triste? E simplesmente deixar a resposta vir, sem julgamento. Quando eu fiz essa pergunta, por que você está triste? Em seguida, esse sentimento começou a se abrir para mim. Como eu ensinei no vídeo anterior, nesse momento é que a gente se conecta com a emoção, podemos dar uma nota de intensidade daquele sentimento. Para mim, naquele momento, eu dei uma nota 4. Mas, porém, quando a gente começa a conversar, a dialogar, se conectar com o sentimento, é normal que ele aumenta. No meu caso, de 4, ele foi para 5, 6, 7, chegando até mesmo 8. Então, aquele sentimento se abriu e começou como que a dialogar comigo, a falar por que ele estava triste. Então, apareceu naquele momento uma série de frustrações, uma série de coisas que eu não havia ainda notado ou dado a atenção que precisava a dar. À medida que esse sentimento foi falando dentro de mim, foi se abrindo para mim mesmo, eu fui cada vez mais ouvindo com atenção e conectado com a minha respiração. Então esse é um aspecto muito importante, ouvir a si mesmo sem julgamento e conectado com a respiração, respirando de uma forma consciente. Eu fui ouvindo. De vez em quando eu fazia algumas perguntas. À medida que eu perguntava, ele ia respondendo.
Então se trava aqui um diálogo interior, mas um diálogo consciente. Para muitas pessoas isso pode parecer um pouco estranho, mas porém vamos lembrar que a todo momento nós estamos conversando conosco mesmo. A todo momento a nossa mente está falando, está rotulando, está dando a sua opinião, está comparando, está julgando. Então nós ficamos o tempo todo nessa tagarelice mental, só que isso acontece no piloto automático, de uma forma inconsciente. O que fazemos numa prática meditativa é fazer isso de uma forma atenta, de uma forma consciente, percebendo o que está acontecendo, dando atenção total para aquele momento. Então, à medida que eu fui dando atenção, sem nenhum tipo de julgamento para aquele sentimento, o que foi acontecendo dentro de mim é que ele foi aumentando, falando, aumentou até um certo limite. Eu ouvi e em seguida eu acolhi aquele sentimento. Eu disse a ele, ou para mim mesmo, que eu compreendia e aceitava tudo aquilo que ele estava me dizendo. Eu agradeci aquele sentimento, aquela tristeza, pelo seu cuidado, pela sua preocupação a respeito daquelas situações a qual eu vinha vivendo e até então não estava dando a devida atenção. E fui respirando e fui trazendo aquele sentimento para cada vez mais próximo de mim. E fui olhando para aquele sentimento com muito carinho, com muito amor, com muita atenção. E como que literalmente eu trouxesse aquele sentimento, aquela tristeza para dentro de mim, reconhecendo, vendo, sem julgar, e eu ofereci para mim mesmo naquele momento um abraço. Ao oferecer a mim mesmo aquele abraço, eu continuei respirando de uma forma consciente, trazendo um sentimento de autocompaixão, um sentimento de amor para mim mesmo, um sentimento de reconhecimento. E esse sentimento de tristeza, ele foi como que diminuindo e desapareceu totalmente. Em seguida, terminou a minha prática meditativa, que durou ali no máximo uns 12 minutos. Eu levantei, peguei a estrada, não literalmente, né? Mas durante o trajeto de casa até o trabalho, que dura em torno de 50 minutos, eu já senti assim uma leveza, uma alegria, um sentimento que não dá para descrever, algo assim muito maravilhoso que foi surgindo dentro de mim. Também foi surgindo assim muitos insights durante aquele trajeto. E quando eu cheguei no meu trabalho, também foi algo muito curioso. Começou a vir na minha mente uma série de coisas que estavam pendentes, que eu precisava resolver, tanto na esfera pessoal, na esfera profissional, coisas até mesmo pequenininhas que eu ia deixando, que eu fui adiando, para resolver depois. Eu peguei então uma caneta e comecei ali a escrever, comecei a anotar tudo aquilo que foi vindo da minha mente. Deu uma lista de 10 a 15 atividades, pequenas atividades que estavam pendentes, que eu precisava terminar, precisava resolver. E uma das coisas que eu aprendi bastante ao olhar para aquela emoção e acolher aquela emoção, compreender aquela emoção, aquele sentimento, foi que todo sentimento que chega até nós, eles querem dizer alguma coisa. Quando nós não damos atenção, isso fica como que uma criança birrenta dentro de nós. E isto também demanda muita energia. E quando nós olhamos para aquele sentimento numa prática meditativa, quando nós trazemos aquilo para dentro de nós, olhamos aquilo com carinho, acolhemos, entendemos qual é o seu recado, isso realmente libera dentro de nós um fluxo de energia muito grande. Então fica aí para você essa dica de como acolher, como trabalhar com qualquer sentimento durante uma meditação. No vídeo anterior eu gravei uma meditação que eu fiz em tempo real, ligado a um sentimento, e nesse vídeo de hoje eu resgatei como que eu fiz para trabalhar com um sentimento de origem desconhecida. Então eu convido a você a experimentar. Nós devemos ser curiosos, usar o nosso dia a dia, o nosso corpo físico,
o nosso espaço interno como um laboratório e fazer experiência, fazer pequenos experimentos conosco mesmo e ver qual é o resultado. E convido a você a experimentar. Não fique guardando os seus sentimentos, os seus rancores, as suas inseguranças, os seus medos, como que colocando debaixo do tapete, porque isso uma hora vem à tona. Tudo aquilo que a gente não olha, a gente não acolhe, chega um momento em que isso acaba se manifestando no nosso corpo físico através de um desconforto, uma dor, uma doença ou qualquer problema de ordem menor ou maior. Mas quando nós vamos desenvolvendo através da meditação essa habilidade para olhar e prestar atenção nos nossos pensamentos, o que eles querem dizer para nós. Quando nós aprendemos a olhar e prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, começamos então uma jornada muito interessante, uma jornada muito bonita, que é a jornada do autoconhecimento, também é a jornada do desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Nos próximos vídeos dessa série Meditação na Prática, irei continuar trazendo situações do nosso dia a dia, a qual podemos trabalhar e olhar utilizando a meditação. Se você gostou desse conteúdo, eu convido você a curtir, a compartilhar. Se você ainda não assinou, assine esse canal que em breve você terá outros conteúdos como esse, tanto da série Meditação na Prática e também da série Por que Meditar. Gratidão!